a gente vai conversar com o autor da proposta, que é o senador Cajuru, do PSB. Ele já está aqui com a gente na tela. Muito bom dia, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. O Léo Arcoverde também participa. Eu falava do eleitor e é justamente sobre ele que eu gostaria de começar a entrevista. Embora a política se posicione de uma forma em relação à reeleição, o que a ciência política, os estudiosos vêm demonstrando é que é bom para o eleitor a reeleição no sentido de que, tendo um governante que precisa e quer se candidatar, ele procura fazer melhores políticas públicas no primeiro mandato. Então, o argumento lá é o contrário. O argumento no Congresso diz assim, o governante só pensa em se reeleger e é assim que ele governa. Para o eleitor, não. Para o eleitor que bom que ele pensa em se reeleger. Ele faz boas políticas públicas. O senhor não acha que essa é a variável eleitor que também deveria estar na discussão? Bom, primeiro, bom dia, Mônica, Léo. É um prazer estar aqui nesta consagrada Globo News, com este espaço. E eu vou diretamente à sua boa colocação, que vai virar, evidentemente, discussão. Eu conversei desde o início do meu mandato, do Brasil inteiro, por ser do jornalismo, com 50 anos de carreira, com os maiores jornalistas editorialistas do país. Conversei com os principais políticos que estão ainda em cargos ou que já encerraram a carreira e, sinceramente, nenhum me apresentou uma opinião contrária ao texto completo que eu demorei 3 meses para fazê-lo e apresentá-lo, com o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Davi Alcolumbre batizando como PEC Cajuru, mas isso não me importa, o que me importa é o fim da reeleição. E quanto ao eleitor, eu também ouço há mais de anos, porque eu comecei a preparar essa propositura em 2019, demorei esse tempo todo. Sinceramente, eu nunca ouvi. Me apresente um eleitor que concorde com a reeleição. Quem gosta de reeleição é porque ama a corrupção. Porque o próprio Fernando Henrique Cardoso, e você, com o teu talento, com a tua experiência, se lembra muito bem, Mônica, quando ele, FHC, anos depois, deu uma entrevista na Globo, nos principais jornais, de que foi o maior erro que ele cometeu no seu mandato ao querer a reeleição, que foi um desastre para ele. O governo dele foi a uma reprovação total, ao contrário do primeiro mandato dele, importantíssimo. E aí veio a tal compra de votos, que não tem como discutir. Para você obter reeleição, você tem que comprar votos. E comprar votos significa dinheiro público. Ontem foi feita uma apresentação, para não ser longo aqui nessa primeira colocação, Mônica, e que eu te informo em primeira mão, onde o custo de eleições a cada 2 anos, ou seja, 2 delas, custam 6 bilhões para o país. Geral inteirinha? Senador Cajuru, Léo Arcoverde aqui, prazer conversar com o senhor. Até pelo espaço, eu aproveito para o senhor poder explicar em linhas gerais o projeto. Claro que o Pedro Figueiredo detalhou o que foi aprovado ontem na CCJ, mas para o senhor explicar o projeto e também explicar por que a limitação para o Executivo, a limitação para a reeleição, eu acho que é uma oportunidade. O senhor falou que ficou 3 meses fazendo o projeto, não teve ninguém contra, então acho que é uma oportunidade para o senhor explicar e falar um pouco sobre essa limitação para prefeito, governador e presidente da República. Perfeito, Léo. Primeiro, gente, é impossível você não ter uma conclusão que o melhor é uma situação igualitária para todos os parlamentares. Ou seja, 5 ou 6 anos de mandato. Minha proposta, 5 anos de mandato, tempo suficiente para uma bela gestão. Aí você não tem direito à reeleição, a gente vai ter alternância de poder, novas pessoas de bem, aquelas que não poderiam querer entrar na política, mulheres principalmente, e direitos iguais, 5 anos de mandato para todos. O Senado, se não concordar, não vai mudar nada. Para mim, o que importa é o fim da reeleição e pronto, acabou. Eu queria para 2030, mas em relação ao Marcelo, que é um craque como relator, entender que para atender a todos seria melhor a partir de 2034, o Pedro colocou de forma absolutamente esclarecedora para o Brasil inteiro, o mundo inteiro, ver aqui no Em Ponto da Globo News. Eu só quero acrescentar que em ponto discutido, em ponto polêmico sobre o tempo de mandato de 5 anos, ele, repito, além de ser suficiente, nesse período todo que eu discuti e ouvi opiniões com mais experiência do que a minha para a conclusão do meu texto, o que mais me deixou feliz é que houve a unanimidade ontem.
faltou apenas na matéria do Pedro essa observação, não do Pedro, da imprensa de um modo geral. Todos concordaram, são 27 senadores na CCJ, e na semana que vem serão, né, mais tantos senadores no total de 81. Portanto, se até senadores, porque não são todos que pensam como o presidente Davi, que eu respeito, até porque ele cumpriu a palavra comigo e colocou essa matéria histórica, a meu ver, em votação. Pois não, Mônica? Não, é justamente sobre esse ponto. A controvérsia sobre o mandato de senadores. Né? Porque, eu estou entendendo o que o senhor fala, ficaria todo mundo com 5 anos e há uma ideia de fazer, o senhor critica a eleição a cada 2 anos, mas uma ideia então de fazer, digamos, uma eleição geral para todas as instâncias do país a cada 5 anos. Porém, os senadores teriam um mandato encurtado e isso não teria sido, digamos, motivo de aplauso lá dentro do Senado, né? Ou seja, como é que o senhor vai conciliar todos esses mandatos né, para coincidirem? Como convencer os senadores de que 5 anos é um bom tempo, não 10 anos, o que seria, digamos, até um mandato exagerado, né? Bom, Mônica, eu vou te contar coisas aqui que eu ainda não relatei. Ponto 1. A reunião começa daqui a pouco às 9 horas na residência oficial. Lá estarei hoje como líder do governo, na ausência de Jacques Wagner, e como líder da bancada do PSB. Vou ouvir as opiniões, vou me posicionar e, sinceramente, o presidente Lula, por exemplo, ele era contra e deixou claro para mim, para os outros senadores e líderes em um jantar, que ele queria 6 anos. Mas, enfim, prevaleceu o meu texto de 5 anos. Ponto. O Davi Alcolumbre tem todo o direito de achar que o Senado merece um tempo maior de mandato. Eu respeito. Mas, para mim, gente, é normal você ter 5 anos de mandato e todo mundo ter o mesmo direito e as eleições serem a cada 5 anos e não mais a cada 2 anos, porque vai acabar essa história de um vereador ser eleito com apoio de prefeito e assim por diante, senador por presidência da República. Cada um vai preocupar com a sua candidatura, com a sua eleição, sem direito à reeleição e nas mesmas condições. Eu penso que assim, Mônica, é mais fácil para você convencer a Câmara. No Senado, esquece. No Senado, o fim da reeleição, a minha PEC vai passar, ponto final. A dúvida na Câmara? Não. A Câmara, ela foi beneficiada. Cada um terá mais um ano de mandato. E ainda em condições normais. Eu, sinceramente, não vejo a diferença de ser senador e ser deputado federal. Para ser sincero, Mônica, hoje, às vezes, o deputado federal de alto clero, ele tem muito mais valor, peso, emendas, cargos, prestígio, do que muitos senadores. Doutor Cajuru, o senhor, numa resposta, citou esse custo, né, da eleição, que é alto, segundo especialistas, não se discute isso, né? O senhor citou 6 bilhões de reais. Acompanhando outra discussão, seu colega baiano, o Otto Alencar, colocou até a questão de que com a reeleição é o famoso, entre aspas, só se pensa naquilo. Tem a eleição e já se pensa na eleição para prefeito, depois já se pensa para eleição para governador, ele falando mais, claro, em uma eleição local, pensando, acho que ele estava citando a Bahia. Então eu fiquei na dúvida, assim, de mérito a grande questão de acabar com a reeleição é pelo custo ou por essa questão de sempre se pensar de que daqui a 2 anos vai ter uma eleição e não se pensa em projetos para o país, ou as duas coisas juntos? Bom, Léo, muito oportuna a sua colocação. Foi, inclusive, o exímio e experiente senador Otto Alencar quem mostrou esse levantamento financeiro dos bilhões que custam eleições a cada 2 anos. Vamos agora ao outro ponto. Você que quer a eleição a cada 2 anos, você precisa entender que o país não aceita mais, Mônica, Léo, senhoras e senhores, que a gente fique parado 1 ano. Veja daqui para frente. Nós temos Copa do Mundo, aí temos eleição no ano que vem, aí temos de novo em 2028, depois de novo em 2030. Portanto, normalmente, você que é senador da República, você fica 4 anos sem trabalhar para a sociedade, apresentar projetos, discutir leis, enfim. Você fica só preocupado com a sua reeleição e com a reeleição ou eleição de seus escolhidos, sejam vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, para você exercer o domínio político no seu estado. Então você quer ter uma bancada sua, você sendo o líder daqueles. Portanto, o que se pensa menos é no que o país precisa, seja na economia, na saúde, na educação, porque as eleições atrapalham e deixam o Senado, na verdade, o Congresso Nacional, todo parado, onde não tem sessão, ninguém comparece. Eu sou do tempo que Congresso Nacional, Mônica, você vai gostar dessa, tinha o apelido de TQQ, terça, quarta e quinta. Hoje o apelido mudou para TQ, só terça e quarta. Quarta-noite já todo mundo viaja para os seus estados, preocupados com o quê? Com eleições, com reeleições e para serem, em cada estado, o dono político.
Pode ser que seja isso, pode ser que não seja. Esse é digamos, um mergulho que teria que ser mais profundo para entender realmente por que o Congresso diminuiu sua jornada de uma forma tão, assim, abusada, né? Mas o que eu queria entender, só para a gente ficar bem claro, a ideia do senhor, por conta do custo altíssimo das eleições brasileiras, é um custo financiado pelo contribuinte, ele que paga, porque é dinheiro de orçamento, é fazer todas as eleições no mesmo dia. Eu pergunto, é caro sim fazer eleição, mas também não é difícil misturar as questões locais com as questões federais? O eleitor teria que escolher no mesmo dia o presidente, o senador, o deputado, o governador, o deputado estadual, o prefeito e o vereador. Os temas não ficariam misturados demais? Não seria muito mais difícil para o eleitor atravessar aí essa pilha de nomes e fazer a sua escolha? Ainda Mônica, que seja mais barato. Sim, sim. Nisso eu sei que você concordou, e o Léo também, com relação ao gasto. Do outro ponto, eu vou insistir, entendi a sua pergunta. Gente, vai demorar um pouco para o eleitor se adaptar? Vai, a partir de 2034, se Deus quiser, para o resto da vida. Agora, a minha PEC quer mostrar, mais do que a questão do custo de eleições a cada 2 anos, esse fato que eu insisto, Mônica e Léo. O político, ele é eleito por 4 anos e, na verdade, ele trabalha 2. Em 2 anos, ele pouco comparece às sessões, onde ele obrigatoriamente tem que trabalhar como qualquer cidadão que trabalha de segunda a sexta, e só em 2 dias, e nos outros dias, que são 4, na semana de 7 dias, ele vive no seu estado preocupado com eleições municipais, com eleições no legislativo para deputados estaduais e deputados federais, para o seu governador, que ele quer que seja eleito, no caso, um senador da República, e ele deixa de trabalhar, repito, para a sociedade, e ele é pago e bem pago para isso, 2 anos dos 4 anos. Senador dos 8, ele trabalha 4. Então, eu juro por Deus, eu não sou dono da verdade. A verdade é dona de mim. Eu vi só gente craque, só gente experiente. E esse foi o consenso. Não se trabalha mais com eleições a cada 2 anos no país. Você não cumpre o seu mandato. Você fica devendo para o eleitor. Você deveria devolver até o seu salário, da minha opinião, 2 anos. Porque você não se preocupa os 4 anos com o seu mandato. No 4º ano, tudo bem. Aí você vai focar a sua reeleição. Agora não vai mais, porque você não vai ter direito de reeleição. Então você vai ter que trabalhar bem 5 anos. Você vai ter que fazer um bom mandato, uma bela gestão em 5 anos, para daqui a 5 anos você tentar voltar. Se você fizer, certamente você voltará. Ele vai permitir a eleição novamente depois de um mandato. Ou seja, uma reeleição com um intervalo no meio. Agora sim, eu entendi esse ponto. Senador, só para encerrar, já se tem ideia de quando chega ao plenário esse projeto? Bom, na segunda-feira, Mônica, o presidente Davi Alcolumbre confirmou com o Marcelo Castro e comigo que ele colocaria quarta-feira, dia 28 de maio, já em plenário a votação, que passará. A dúvida agora é se ela passará com uma diferença menor, ou seja, jamais com unanimidade, em função do que levantou o Pedro muito bem, até fui eu que passei a ele ontem a notícia, com exclusividade, que o presidente Davi não concordava de senador não ter 10 anos de mandato. Essa é a única polêmica que vai existir, e já vai para a Câmara dia 2, numa segunda-feira de junho, e eu aqui antecipo objetivamente que é da simpatia do presidente Hugo, um homem de diálogo, diferente de o que acontecia anteriormente na Câmara, e ele conversou com muitos líderes. E os deputados com mais um ano de mandato, a maioria deles, pode ter certeza, vai ter essa opinião, e a PEC que eu criei vai passar também na Câmara, e um dia, como Ulisses Guimarães demorou para ficar na história do país, um dia, não sei quando, haverá um reconhecimento de que foi aquilo que você iniciou muito bem. Foi uma reviravolta na política brasileira, mas foi uma melhoria considerável. Senador, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui cedinho, no Em Ponto, e a gente poder ter essa discussão. É um tema interessante, a gente também tenta pôr a posição de eleitores e de demais estudiosos, porque, de fato, é importante para o meio político, mas importante também para a vida política da sociedade brasileira. Um ótimo trabalho e um ótimo dia para o senhor. Para todos aí, Deus e saúde, e eu, para mim, já fico na história da PEC, porque eu nunca fiquei 20 minutos falando numa Globo News. Eu já ganhei pronto. É um prazer recebê-lo, senador. Obrigado, senador, foi um prazer. Obrigada.